Agora nós vamos falar sobre liberalismo. E não tem jeito de falar em liberalismo e não falar em Adam Smith. Esse cara aí, nascido em 5 de junho de 1723, falecido em 17 de julho de 1790. Escocês, considerado pai da economia moderna, simpatizante das ideias iluministas. A Revolução Francesa, por exemplo, igualdade, liberdade, fraternidade. Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Essa foi uma das frases mais interessantes do livro de Adam Smith, que eu já vou falar. Outra frase também não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu alto interesse. Então são duas palavras-chave. Na primeira frase, mão invisível. Na próxima frase, eu quero chamar a atenção para esse auto-interesse, que eles estão falando que a pessoa cuida do seu próprio umbigo e essa situação acaba por movimentar a economia, não de uma forma coletiva, mas de uma forma individualista, porque ninguém está nem aí com ninguém. Nesse sentido, algumas palavras que eu posso chamar de chave é essa aí, ó. Iniciativa privada, agir livremente. Essa é um pilar dessa doutrina econômica do liberalismo. A iniciativa privada ser livre, não ter intervenção estatal. Bem diferente que nós podemos falar do keynesianismo que vamos falar ali na frente. Nenhuma intervenção estatal, como já disse. Competição livre levaria à queda de preço das mercadorias. Isso aí, pessoal, criticado demais pelos economistas e eu já vou explicar o porquê. Isso é a lei da oferta e da demanda. Haveria uma constante inovação tecnológica que se as empresas, o empresariado e os trabalhadores trabalhassem de uma forma livre, não tivesse nenhuma intervenção estatal e também para baratear o custo de produção e vencer os consumidores. É uma ideia linda, diria o meu professor de economia. Essa ideia parece igual Papai Noel. É assim que ele dizia pra gente. Linda, todo mundo acha que existe, mas não existe. Ou seja, por que não existe? Porque ela acaba para dar problema. Isso estourou na crise de 1929, que depois o John Keynes conseguiu reverter aí com novas ideias, que foi essa da intervenção estatal aí. Então, pessoal, o Adam Smith também acreditava nessa ideia de especialização em profissões era bem vista. Ou seja, se a pessoa fizesse prego, ela deveria fazer um bom prego. Se o outro fizesse um mouse, deveria fazer um bom mouse, um bom computador. Se o outro fizesse bolinho de goiaba, enfim, tudo que a pessoa fizesse seria bom. Ou seja, ele tinha que se especializar naquilo e assim a sociedade se autorregularia. Quando eu chamo a atenção para essa competição livre, que levaria à queda do preço das mercadorias, pessoal, aí a gente já entra nesse contexto da mão invisível. Vocês já vão entender, já vou colocar um videozinho para vocês entenderem melhor. Mas essa mão invisível aí, ele acreditava que ela autorregulava o mercado, mas é uma ideia muito assim, chega a ser ingênua da parte do Adam Smith. Porque quando entra monopólio e oligopólio, essa ideia da mão invisível realmente, ela desaparece e essa crítica vem do Alfred Marshall, que é um dos economistas também da época aí. Ó, liberalismo. Colocar aí, ó. Essa foi uma das obras do Adam Smith, muito conhecida,
que é sobre economia, né? Uma das obras mais influentes no mundo ocidental, uma visão contra o mercantilismo, né? Ela também já era oposta ao mercantilismo, porque o mercantilismo defendia a acumulação de riqueza, que um mercado dependia do outro, enfim. Agora, aqui não. Aqui cada um para si, Deus para todos. O Reino Unido e os Estados Unidos compartilhavam o sentimento de livre mercado, né? Ele critica o comunismo, lógico, né? Todas as ideias, principalmente britânicas e norte-americanas, criticam e afastam qualquer idealização do comunismo. E a obra A Riqueza das Nações popularizou-se pelo uso da expressão mão invisível do mercado. Vocês vão ver muita gente ainda, quem for para a faculdade na área de humanas e tal, vai ver muito sobre essa questão da mão invisível. Né? Lógico que ele aborda aí a lei da oferta e da demanda, e ele também afirma que o principal problema das relações econômicas da época era a falta de probidade, ou seja, de honestidade e de pontualidade, o que gerava uma crise de confiança, e isso acabava por dar errado. Vou colocar para vocês um videozinho aí da Univesp, muito legal, vê aí. Adam Smith nasceu em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723, filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em Humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês, e pós-graduou-se em Filosofia em Oxford, estabelecendo-se como conferencista de ética em Edimburgo. Aos 27 anos, de volta à Universidade de Glasgow, agora como professor, lecionou lógica e depois filosofia moral, isto é, teologia, ética, jurisprudência e economia política. Aos 35 anos, tornou-se reitor. No seu círculo de amizades, convivia tanto com James Watt, engenheiro escocês que viabilizou a máquina a vapor, propulsora da Revolução Industrial, como com David Hume, filósofo escocês, ou ainda com os experientes mercadores do comércio colonial, que o atualizavam sobre economia na prática. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos. Convidado a ser tutor do Duque de Buccleuch no ano de 1763, Smith levou-o a estudar em Toulouse, Genebra, Londres e Paris, onde conheceu os iluministas e suas ideias de liberdade, que inspirariam a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia. Por quase 10 anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith dizia mais, que a capacidade nacional de produzir se baseia em duas coisas. Uma, na divisão do trabalho em muitas pequenas tarefas feitas por especialistas, e duas, na acumulação do capital. Smith afirmava também que a riqueza não vinha só da herança, como pensavam os aristocratas, mas que podia ser produzida e não apenas pela agricultura, como acreditavam os proprietários rurais, porém por uma nova atividade, a recente indústria. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade,
mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Vale dizer, só obterá lucro quem melhor servir a sociedade. Vencer a concorrência não requer apenas a venda pelo menor preço, mas também a criatividade, as invenções que aperfeiçoam os produtos, os serviços e as artes. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Ao longo do século XX, o pensamento econômico teve duas correntes principais. O economista americano e prêmio Nobel Milton Friedman, que se posicionou a favor do laissez-faire e do livre mercado, e o economista britânico John Keynes, que defendeu o fim do laissez-faire e a intervenção do Estado na economia. Para Keynes, o altruísmo social através do Estado poderia se unir com os instintos do ganho individual da livre iniciativa, aperfeiçoando assim o capitalismo. Em março de 2007, Adam Smith saiu das prateleiras das bibliotecas e ganhou as ruas da Grã-Bretanha estampado nas cédulas de 20 libras. Como se vê, continua atual. Muito bem, pessoal. Então, falando de Adam Smith, não podemos esquecer, né, que ele também fez um outro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, que posteriormente foi muito criticada, porque quando se fala em economia, parece que no primeiro livro dele, que é esse livro aí, ó, A Riqueza das Nações, ele aborda um sentimento individualista. E quando se fala no segundo livro dele, o livro Teoria dos Sentimentos Morais, aí ele pega um sentimento mais coletivo, né? Então, o livro parece se contradizer. Então, os críticos da época fariam, né, vamos dizer assim, caíam de pau, né, no Adam Smith, porque as ideias não se contradiziam, né? Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês, para resumir e terminar, é que Adam Smith, né, é o pai da economia moderna, mas falando em liberalismo, marca bem isso. Nada de intervenção estatal ou mínima, coisinha pouca ali, ó, né? Às vezes a regulação da moeda, uma coisinha bem sucinta na atuação do Estado na ideia do liberalismo, beleza?